Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Atos 17, 24, 25. Atos 17, 24, 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Quando a gente contempla as obras na mão de Deus, quando a gente olha para o que a palavra diz, que um dia declara o outro dia a glória do Senhor, que os céus manifestam a glória do Senhor, a gente se humilha, a gente se abate e reconhece a nossa pequenez, reconhece o nosso estado de miséria diante de Deus. E por essa convicção é que nós podemos glorificar a Deus, por Ele nos ter amado quando nós éramos nada, inimigos de Deus, contrários a Ele. Ele nos amou e nos resgatou e nos transportou, nos tirou do império do dominador, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Muito nos é dado. Esse ministério de reconciliação com Deus, o homem em estado miserável diante de Deus, e Deus vem com sua graça e não imputa mais pecado ao homem e cobre os pecados do homem. Há muito nos é dado ministério da graça, ministério de reconciliação com o Pai. Muito nos será cobrado. Então, como que nós podemos continuar vivendo com a natureza velha, conformando, ou às vezes até estagnando na vida espiritual? Como nós podemos continuar aceitando os mesmos pecadinhos, a mesma situação em que nós vivíamos antes de conhecer o Senhor, sabendo que Ele nos resgatou, sabendo que não éramos dignos, sabendo que tudo em nós é contrário a Deus quando vem de nós mesmos, e sabendo que Ele nos amou? Como nós podemos aceitar um templo sujo para receber um Deus tão grande, um Deus 3 vezes santo, aclamado 3 vezes santo pelos querubins, a qual até as coisas inanimadas se prostram diante dele, a qual até o templo se estremeceu diante da presença de Deus? A Bíblia diz que todas as nossas obras, de nós mesmos, vindo de nós mesmos, que todas as nossas justiças, ou seja, todos os nossos julgamentos, tudo aquilo que a gente acha, são como trapos de imundícia diante de Deus. E muitas das vezes nós chegamos em oração achando que temos um lugar de honra diante de Deus. Deus não precisa de nós, irmãos. Nós é que precisamos, nós é que dependemos dele. Deus não precisa de nós nem para o ministério. É graça dele ter algum ministério, dom. É dele. Tudo vem dele, por ele e para ele. Toda a criação de Deus, tudo que Deus formou e criou, é para a glória dele. É para ele mesmo ser glorificado. E muitas das vezes o ser humano chega com prepotência diante de Deus, com orgulho, com soberba,
Quantas das vezes eu já ouvi orações, se o Senhor me der, eu vou fazer, eu vou te servir. Que isso? Se o Senhor me abençoar, então eu vou fazer isso. Quem é que precisa de Deus? Aliás, de quem é que o Senhor precisa? Por isso que nós não somos consumidos, por causa da misericórdia dele, porque nós merecíamos o inferno. A natureza caída que nós tínhamos, porque eu creio que fomos restaurados em Cristo Jesus. A natureza caída merecia o inferno, o fogo eterno. E quem somos nós para achar que somos alguma coisa diante de Deus? Nós somos nada, nós somos pó, nós vamos voltar para o pó. Pela graça e favor e misericórdia dele, é que nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nem o ateu não tem desculpa. Porque Romanos 1, 19 e 20, de repente, com uma pessoa que não crê em nada, ele fala, é por falta de evidência, porque não tem evidência que Deus existe. Nem o ateu vai ter desculpa naquele dia. Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Então nem o ateu não vai ter desculpa. A Bíblia já declara, tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porque claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Os atributos de Deus invisíveis são manifestos por meio das coisas criadas. A bondade de Deus para com o homem, criando todas as coisas para nós desfrutarmos. A misericórdia de Deus para com o homem, sustentando todas as coisas até o fim dos dias. O amor de Deus para com o homem, fazendo o coração do homem pecador se achegar mais a Deus. Glória a Deus. E nós sabemos que todo homem soberbo, Deus o abate. Nós temos relatos bíblicos de várias pessoas, vários reis, vários líderes, vários homens conhecidos, que Deus os abateu na sua soberba e orgulho. Quando eles não deram glória a Deus, Deus veio e tirou o reinado deles. Saul é um desses homens. Quando ele ficou soberbo, achando que podia ser até sacerdote também, como o rei Uzias, ele oferece o sacrifício e Deus não aceita. Deus o rejeita como rei. E Deus pega o menino simples, o menino que está lá no campo, atrás das ovelhas, e coloca como rei, para mostrar que Deus levanta quem Ele quer e Ele abate aquele que é soberbo e orgulhoso. O rei Nabucodonosor se encheu de si mesmo, cheio de orgulho, quando ele olhou para aquele reinado babilônico dele, que era forte, que era poderoso, que ninguém entrava, que era protegido. Ele olha para aquele reinado e ele começa a se achar o tal. E mesmo ele sendo ímpio, na sua soberba, Deus o abateu. E Deus fez esse homem comer capim com os bois por 7 anos. E lá em Daniel 10, se não me engano, diz que
coração nessa noite. Como nós temos vivido diante de Deus? Tem soberba ou orgulho no meu e no seu coração? Faça um exame. Tem? Nós vivemos realmente nos humilhando perante Deus? Ou nós temos uma imagem de nós mesmos que nós somos mais do que nós somos? Como nós vivemos? A palavra de Deus fala que o homem nem pode se gloriar por seu próprio braço, por sua força, achar que é o seu trabalho que o abençoa, porque tudo quanto nós temos é misericórdia de Deus, nos abençoa. Glória a Deus, é verdade. E Deus ainda bateu Nabucodonosor, fez ele comer capim. Mas quando ele levantou os olhos, quando ele olhou para os céus, ali ele estava reconhecendo alguém sobre ele. Ali ele se humilhou e Deus entregou novamente o reinado na mão dele. Quem é o Deus a quem eu sirvo? Quais os atributos dele? E quem sou eu perante ele? Deus, ele se faz claramente, ele deixa claramente os seus atributos invisíveis, mas claramente na sua criação. Eu vejo esse versículo de Romanos 1, 20 e começo a pensar. Outro dia eu ouvi até um físico falando, e ele também é um servo do Senhor, e ele fez uma colocação muito prudente, e eu achei importante. Ele fala assim que Deus, ele deixa evidências de que Ele é o Criador, porque todas as religiões, nós sabemos que cada religião diz que aquele Deus é quem criou tudo. E como nós temos a certeza de que Deus é quem criou, Deus deixa evidências, Deus trabalha com simetrias, Ele se deixa conhecer, Ele se deixa ser revelado. Por isso que Ele diz, através do profeta, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Ele é muito mais do que o que nós achamos que Ele é. Ele é muito mais, Ele é infinitamente mais. E esse físico, ele falava assim, passado, presente e futuro. Passado é tempo? É. Presente é tempo? É. Futuro é tempo? É. Passado é presente? Não. Passado é futuro? Não. São três coisas distintas, mas são um. Passado, presente e futuro são tempo. Deus se deixa conhecer. Deus revela os atributos dele através da natureza, através da criação dele. Espaço. Quando nós vamos medir um espaço, tem largura, profundidade e altura. Altura é profundidade? Não. Altura é largura? Não. E os três são coisas distintas, porém são um só. É o espaço. O estado da matéria: gasoso, sólido e líquido. São três estados, porém tudo é matéria. Olha o quanto Deus é grande. Ele deixa evidências de que Ele é Deus. E um banquinho para se colocar firme de pé, ele precisa de no mínimo 3 pés para se suportar. As células do nosso corpo, a base do funcionamento das células, DNA, RA e proteínas, 3 em 1 para funcionar bem. Música, melodia, harmonia e ritmo, 3 coisas distintas, porém um. O Pai, o Filho e o Espírito, Deus em um. Esse é o Deus que nós servimos. Ele deixa evidências, Ele se deixa conhecer, e Ele não quer que você continue se conformando com o que você sabe e aprendeu dele. Ele quer que você o busque, Ele quer que você prossiga em conhecê-lo, Ele quer que você o veja como Ele realmente é, que como rei, como o profeta Isaías teve uma convicção tamanha de que era nada e que estaria
misericórdia de Deus. Aquela convicção possa chegar no nosso coração e nós ter desejo de buscar o Senhor, ter desejo de conhecer o Senhor, que nada mais se coloque à frente dele, que no dia de culto, que no dia de fazer um devocional seja em primeiro plano buscar a Ele, conhecer a Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é você. Deus, Ele é imutável, Ele é um, Ele é três em um. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é eterno, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é santidade, mas Ele também se ira, e Ele não pode conviver com o meu pecado e o seu pecado. Ele não pode habitar em templo imundo, Ele não pode habitar em templo sujo. Ele também se ira. A palavra do nosso Deus diz que Deus se ira todos os dias. Quando Deus veio e abateu aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, é porque chegou às narinas de Deus. Ele não suportou o pecado. E nós sabemos, nós temos entendimento que a nossa geração é depravada, perdida, rejeita a Deus, que o espírito do anticristo já operava, mas opera com mais força nessa geração. É onde eu e você temos que ser santos, separados do pecado, transformados pela palavra de Deus, olhar com a mente de Cristo, ter a mente de Cristo, até mesmo olhar para nós mesmos. E eu encerro essa ministração lá em Salmo 50, 21. Que nós possamos lembrar desses homens que se orgulharam e soberbeceram e Deus os abateu, para que nós nos humilhemos perante a mão poderosa de Deus, para que nós realmente conheçamos o que nós somos diante de Deus e quem Ele é. Aqui em Salmo 50, versículo 21, diz assim: Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te perguntarei e te porei tudo à vista. Tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei e te perguntarei e porei tudo à tua vista. Se nós não reconhecermos quem Deus é, enquanto nós estamos aqui na terra, nós vamos reconhecer um dia, porque a palavra do Senhor, todo joelho, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. Se os nossos familiares, se essa geração não reconhece o Senhor agora, vai reconhecer naquele dia, porque vai estar face a face com Ele. Glória a Deus. Eu te convido a você fechar os olhos e a chegar contrito diante de Deus, quebrantado diante dele. Que aquilo que eu não pude te transmitir, que Deus possa falar com você nesse momento, porque a palavra dele, por ela própria, ela tem poder de te convencer. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence de todo pecado, juízo e justiça. E nós clamamos que o Espírito Santo age em nosso coração e nossa mente nesse momento, para que nós reconhecemos quem somos, para que nós nos humilhemos diante da mão poderosa de Deus, para que todo orgulho e soberba venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, para que nós nos lembremos de que os atributos de Deus estão claramente visíveis na natureza, para que nós nos lembremos de que Ele é Deus, Ele é santo, santo, santo.
Ele é 3 vezes santo. Para que nós reconheçamos quem é Deus e que nós tenhamos em nosso coração o desejo de buscá-lo, de conhecê-lo mais, e que tudo fique em segundo plano e Deus em primeiro plano, que o eu, que o meu desejo, que os meus planos e propósitos sejam em segundo plano. Ah, Pai, nós oramos e nós nos unimos em oração nesse momento, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, a visão de quem é o Senhor. Oh, meu Pai, nós somos tão limitados e tão pequenos diante do Senhor, e nós, com a nossa visão, nós nunca vamos reconhecer quem realmente o Senhor é. Oh, meu Deus, quem sou eu diante do Senhor? Oh, Pai, muito obrigado pela oportunidade de te servir. Muito obrigado pelo que o Senhor é em nossas vidas, porque nós não merecemos. Oh, Pai, nós estávamos destituídos da Tua glória, e hoje, Deus, nós somos reconciliados por meio do Senhor Jesus, por meio daquele que tudo criou e se fez homem, um Deus que despiu da sua glória e se fez homem e habitou em nosso meio, e hoje habita dentro de mim e de você. Como podemos continuar convivendo com as nossas misérias? Oh, Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A quem nós iremos? Quem nós somos para que o Senhor se lembre de nós? Pai, nós te glorificamos, que toda a glória seja devida ao seu santo nome aqui nesse lugar. Oh, meu Deus, nós sabemos que o judeu ortodoxo, ele não pronuncia o seu nome, porque ele tem reverência ao seu nome, ele tem medo de te ofender, ó Deus, e que nós possamos ter esse temor e tremor diante do Senhor,